Bom dia, nossa aula de hoje é sobre inervação. Vamos entender um pouquinho, compreender sobre os nervos, né, principais, os nervos, um nervo, na verdade, a gente não vai estudar inervação como um todo, que existem vários tipos de nervos, né, nervos faciais, que vão inervar tecido mole, mucosa, inervar as estruturas da face. Nós vamos estudar hoje especificamente um tipo de nervo que é fundamental, né, um nervo da face, mas ele é fundamental para a inervação, principalmente dos dentes e de algumas estruturas que correspondem à maxila, à mandíbula. Então vamos lá. Esse nervo é um nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, que significa o quê? É um nervo que ele é sensitivo e ao mesmo tempo motor. Ele é sensitivo para qual região? Para a face, metade anterior do couro cabeludo, dentes, boca, cavidade nasal e seios paranasais. Quando a gente diz que o nervo é sensitivo, ele está se referindo a um nervo que traz sensibilidade, é um nervo que traz sentido. Então, ele traz sentido, sensibilidade para essas regiões que nós citamos. Quando nós dizemos que ele é motor, é porque ele traz mobilidade a alguma região, motricidade. E no caso do nervo trigêmeo, ele é motor para o músculo da mastigação. Então, ele é um nervo misto, porque ele tem as duas finalidades. Ele tem os dois lados, o seu lado sensitivo para algumas regiões que nós citamos e o seu lado motor para os músculos da mastigação. Então, para a gente entender aqui nessa primeira imagem, nós temos aqui a representação do nervo trigêmeo. Temos o gânglio do nervo trigêmeo, que fica nessa região supero-posterior do crânio, ou seja, na parte superior e um pouco posterior, por isso que é supero-posterior. Então, a gente tem aqui essa parte, né, essa imagem amarelada, como se parecesse um T, vamos dizer assim, né? Parece um T. Então, essa imagem aí que nós estamos vendo, né, a parte maior esse nervo, né, amarelo, eu estou tentando aqui ver uma forma mais fácil de explicar a vocês, que já como não tem como apontar nem nada, mas para ver se vocês conseguem entender do que eu estou falando, né, esse formato de UT. Pronto, essa parte maior aí, que chama mais atenção, é o gânglio do nervo trigêmeo. Desse nervo trigêmeo, por que se chama trigêmeo? Porque dele vão sair 3 ramificações, ou seja, como se a gente pudesse imaginar um rio. Tem um rio principal, desse rio principal a gente tem algumas ramificações, vão sair dele alguns riachos, né? Então é muito parecido o que acontece com os nervos da face, né? Com todos os nossos nervos na realidade do corpo humano. E esse nervo trigêmeo, ele vai seguir a mesma linha de raciocínio. A gente tem o gânglio principal, que se chama gânglio do nervo trigêmeo, e dele vão sair 3 ramificações. E aí nós vamos ver que ramificações são essas, né? Que a depender da sua localização, essa ramificação vai ter um outro nome. Então, como nós já tínhamos dito, o nervo trigêmeo é classificado como o quinto par craniano, porque em relação aos nervos cranianos, nós temos 12 pares e o nervo trigêmeo ele é classificado como o quinto par, né? Existe o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 12º. O trigêmeo é o quinto par. E por que par? Porque nós temos os dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Ele é um nervo misto, como também já comentamos, que é formado por fibras sensitivas e motoras. A sua origem aparente é no tronco encefálico, mais precisamente na ponte. Após sua origem aparente, o nervo corre em direção anterior até a região da impressão trigeminal, onde é formado o gânglio trigeminal, o gânglio do nervo trigêmeo. Então, nesse gânglio, o nervo trigêmeo ele vai se dividir em 3 ramos. Então, vai ter 3 ramificações, como a gente falou. A primeira delas é o nervo oftálmico. A segunda é o nervo maxilar e o terceiro é o mandibular. O oftálmico ele tem função apenas sensitiva, o maxilar também. E o mandibular ele é misto, ou seja, ele é sensitivo e motor ao mesmo tempo. Então vamos lá entender. A primeira ramificação do nervo trigêmeo é o nervo oftálmico, que sai do gânglio trigeminal
ele passa por algumas estruturas. Ao passar por essas estruturas, esse nervo oftálmico vai se ramificar também e vai dar origem a outros tipos de nervos. Então vamos lá entender. Ele passa pela fissura orbital superior, chega à cavidade orbital e vai se ramificar em 3 outros nervos, o nervo nasociliar, frontal e nervo lacrimal, que vai inervar aí essas regiões. Então vamos lá entender. Muito na anatomia, os nomes que são dados, né, as estruturas, tem muito a ver com a localização pelo qual aquele nervo ou aquele vaso passa. Por exemplo, um nervo que passa próximo ao osso lacrimal, ele vai se chamar nervo lacrimal. O nervo que passa próximo ali, inerva a região do osso frontal, ele vai se chamar nervo frontal. Então, é só a gente associar a sua localização que a gente consegue identificar o nome, porque tem muito a ver. Então, temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, assim, cortado, aqui é o gânglio do nervo trigêmeo. Então, daqui vão sair 3 ramificações, como a gente conversou. A primeira, que é logo a ramificação que vai em direção superior, é o nervo oftálmico. Então, se a gente seguir a primeira ramificação aqui, ó, desse gânglio do nervo trigêmeo, lá em cima, ele começa a subir, tá vendo? Primeira ramificação, aí ele vai subindo, subindo, vai passar pela fissura orbital superior. A gente segue direção, fissura orbital superior e sobe. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar. Pronto, aqui é o trajeto, tá vendo? Do nervo oftálmico. Tá bem coladinho ali ao osso. Segue essa direção retilínea e sobe para a região superior. E aqui, um pouco mais superior e um pouco mais inferior, ele se ramifica. E a depender da sua localização, vai ser chamado, ou vai ter o nasociliar, vai ter o nervo lacrimal e vai ter o nervo frontal, porque eles estão passando e inervando por essas estruturas ósseas. O segundo nervo, é o do meio, é o nervo maxilar. O nervo maxilar, ele se localiza na dura mater, lateralmente ao seio cavernoso. Sai do gânglio trigeminal, passa pelo forame redondo, chegando à fossa ptérigo-palatina, onde se ramifica em nervo zigomático, nervo infraorbital, nervo alveolar superior anterior, alveolar superior médio e alveolar superior posterior e nervo ptérigo-palatino. Então, esse nervo maxilar, ele vai se ramificar como o nervo oftálmico e por onde ele vai passar, ele vai receber um nome parecido por onde ele está passando. Então, primeiro, ele se ramifica aqui em nervo zigomático. Então, estamos aqui, ó, a representação, tá vendo? Do nervo maxilar, representado aqui por essa linha vermelha, tá apontando ele. Então, o nervo maxilar, quando ele se ramifica primeiramente, ele vai se transformar, vai se ramificar no nervo zigomático, porque ele vai passar pela região do osso zigomático. Osso zigomático, só para relembrar, né, a anatomia de cabeça e pescoço, é aquele osso da maçã do rosto. Esse é o osso zigomático. Então, o nervo maxilar, ele passa por ali. Ao passar pelo osso zigomático, ele se chama nervo zigomático. Logo em seguida, ele passa por um forame chamado forame infraorbital, porque é um buraquinho, né? Tudo o que for um orifício, um buraquinho no corpo, na região óssea, é chamado de forame. Por isso que a gente tem a diferença de forame e fissura. Fissura é como se fosse uma fissura mesmo, né? É a estrutura de um orifício alongado, é uma fissura. E forame é um buraquinho, um orifício redondo. Então, esse forame infraorbitário, ele fica localizado inferior aí à cavidade orbitária, onde fica localizado os olhos. A gente consegue até localizar um pouco esse forame infraorbitário, se a gente passar o dedo, seguir direção, debaixo da cavidade orbitária, a gente vê uma depressão. Nessa depressão vai estar o forame infraorbitário. Então, o nervo maxilar, ao passar pelo forame infraorbitário, ele vai se transformar, né, em nervo infraorbitário. Logo em seguida, esse nervo infraorbitário, ele vai seguir agora em direção aos dentes e vai inervar
os dentes anteriores. Ao inervar os dentes anteriores, né, essa outra ramificação, já vai receber, o nervo já vai receber outra denominação, outra nomenclatura. Vai se chamar nervo alveolar anterior, alveolar superior anterior. A partir desse momento, a gente vai ter 3 tipos de nervo alveolar, que é o nervo alveolar superior anterior, nervo alveolar superior médio e nervo alveolar superior posterior. O nervo alveolar superior anterior é a ramificação, né, do nervo maxilar, que passa pelo infraorbitário e vai ser responsável por ramificar, por inervar, na verdade, os dentes anteriores superiores, ou seja, incisivos e caninos. Então, se a gente vou aproximar aqui, tá vendo? Da raiz dos anteriores, a gente consegue ver essa ramificação, né, que está sendo representada aí de cor amarelada. Esse é o nervo alveolar superior anterior, que vai ser responsável por dar sensibilidade, né, por dar inervação aos dentes anteriores, incisivos centrais, laterais e caninos. Ah, mas os premolares e molares também tem uma ramificação, também está saindo ali um nervo da região da raiz. Qual nervo vai ser esse? Vai ser o nervo superior médio, nervo alveolar superior médio, que vai inervar os premolares e inerva também, em 80% dos casos, a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Então, muitas vezes quando a gente vai realizar uma anestesia para trabalhar na região do primeiro molar superior, a anestesia específica é a anestesia que é do nervo alveolar superior posterior. Mas como uma das raízes, né, que é o primeiro molar superior, geralmente tem 3 raízes. Então, uma das raízes, que é a mesiovestibular, ela vai ter, em 80% dos casos, quem vai inervar ela vai ser o nervo alveolar superior médio, que é o mesmo nervo que inerva os pré-molares. Então, em muitos casos, para a gente trabalhar no primeiro molar superior, como ele tem 2 tipos de nervo que está inervando ele, a gente tem que fazer a anestesia do nervo alveolar superior posterior e a anestesia do nervo alveolar superior médio, tá? Então, o nervo alveolar superior médio, recapitulando, inerva esses dentes, os premolares, né? Primeiro premolar, segundo premolar, lembrando que estamos falando da arcada superior ainda, e a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Já o nervo alveolar superior posterior, que é outra ramificação do nervo maxilar, ele vai inervar os outros molares. O restante, né, do primeiro molar superior e o segundo e o terceiro molar superior. Então, o entendimento, o conhecimento desses nervos também é fundamental, né, a gente saber qual nervo que inerva, qual dente, né, é fundamental para a gente saber a anestesia. Se a gente vai trabalhar num incisivo ou num canino, a gente vai precisar anestesiar qual nervo? O nervo alveolar superior anterior, porque é esse tipo de nervo que está inervando esses dentes. Se eu vou precisar anestesiar o premolar, eu vou anestesiar qual nervo? O nervo alveolar superior médio. Se eu for trabalhar num dente molar que precisa da anestesia, eu vou anestesiar o nervo alveolar superior posterior. Lembrando que tem a exceção do primeiro molar superior, que a gente muitas vezes precisa fazer as 2 anestesias, tanto o superior posterior como o superior médio, por conta da raiz mesiovestibular, que muitas vezes é inervado pelo superior médio. E temos o nervo também pterigopalatino. Então, esses são as ramificações do nervo maxilar, mas os principais para a inervação, tá, as ramificações principais, né, os nervos principais que vêm do nervo trigêmeo na região superior são esses 3, o alveolar superior posterior, o alveolar superior médio e o alveolar superior anterior. Eu digo os mais importantes para o que a gente está trabalhando, né, na área da odontologia em relação à anestesia e tudo mais. E por fim, temos a terceira ramificação do nervo trigêmeo, que é o nervo mandibular. Juntamente com a raiz motora, passa através do forame oval
e passa pela fossa infratemporal. Então aqui são as estruturas ósseas, né, pelo qual o nervo mandibular está passando. A gente não precisa se fixar nisso agora, né, nessas estruturas anatômicas, mas o importante é saber que o nervo mandibular ele passa por algumas estruturas ósseas, uma delas é forame oval, a outra é fossa infratemporal, e dessa maneira ele se reúne com a raiz motora e se divide em ramos que são classificados em divisão anterior e posterior. Na verdade, aqui está errado, é juntamente com a raiz motora. E aí, no final, ela se reúne com a raiz sensitiva e se divide em ramos que estão classificados em divisão anterior e posterior. Então, ele é um nervo misto, como a gente falou, né? Motora e sensitiva. Nesse primeiro tópico aí, está repetido motora 2 vezes, mas a segunda, onde tem assim, desta maneira, ele se reúne com a raiz sensitiva, tá? Porque houve uma repetição aí, mas é sensitiva. Então, é o nervo misto sendo constituído de fibras sensitivas e motoras. O nervo mandibular também, né, sai do gânglio trigeminal, passa pelo forame oval, chega à fossa infratemporal e dá origem a 6 ramos, sendo eles nervo aurículo-temporal, ramos motores para os músculos da mastigação, nervo bucal, nervo lingual e nervo alveolar inferior. Esse nervo alveolar inferior vai se ramificar ao entrar no forame mentual e vai se dividir em forame mentual e incisivo, né? Vai se dividir em nervo mentual e nervo incisivo. E por último temos o nervo milo-hioideu. Para a nossa aplicação na odontologia, quais são os nervos principais, aqueles que a gente aplica anestesia, né, para realizar o procedimento? Os principais são o nervo alveolar inferior, nervo lingual e nervo bucal. Esses são os principais. Vamos lá entender. Então, aqui a gente vai ter o nervo mandibular, tá vendo? Ele tá saindo lá de cima do gânglio do trigêmeo. Ele passa pelo forame incisivo, passa pela região aqui inferior da mandíbula, e aí ele vai inervar o alveolar inferior. Ele inerva todos os dentes inferiores de um hemiarco, ou seja, vai inervar do lado direito todos os dentes inferiores do lado direito. Quando chega aqui nesse forame chamado forame mentual, ele se ramifica e se transforma em nervo mentual, que é responsável por inervar a região de mucosa, de tecido, tá? Nessa região aqui entre premolares é mais ou menos onde o forame mentual se localiza. Então, para a anestesia, onde a gente for trabalhar nos dentes inferiores, seja ele incisivo, seja ele caninos, premolares e molares, a gente faz uma única anestesia, que é a anestesia do nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior, ele fica coladinho com o nervo lingual. E esse nervo lingual, ele é importante porque ele vai inervar a região lingual desses dentes, tá? Da região de mucosa, gengiva. E para trabalhar na região vestibular desses dentes é o nervo alveolar inferior e o nervo bucal. Já o nervo lingual é para trabalhar na região lingual dos dentes inferiores. Então, durante a técnica anestésica, a gente praticamente acaba anestesiando os dois nervos, tanto o alveolar inferior como o nervo lingual, porque eles estão bem coladinhos um do lado do outro. Então, quando a gente aplica a mesma técnica anestésica, acaba pegando a anestesia nos dois nervos e a gente acaba anestesiando a região, né, total aí dos dentes da mandíbula. E para trabalhar em tecido, gengiva, mucosa dos anteriores, principalmente ali em região de premolar, faz-se a anestesia do nervo mentual ou nervo mentoniano, tanto faz, né? O importante é que ele sai por esse forame chamado forame mentual, se ramifica e recebe essa denominação, essa nomenclatura. Então, essa aula ela é bem curta porque eu não quis aprofundar muito, não vejo necessidade de uma grande complexidade, né, nesse assunto. É um assunto, ele é bem denso, bem complexo, se a gente for aprofundar mesmo a nível de graduação, mas não é o objetivo, né, de vocês como técnico. Por isso o objetivo assim principal para vocês entenderem é que existe, né, o nervo trigêmeo, que é um nervo craniano,
principal responsável pela inervação das estruturas dentárias superiores, inferiores e algumas outras estruturas também de mucosa, como eu acabei de falar, né? E de tecido gengival. Então, o principal é o nervo trigêmeo. Do nervo trigêmeo aí nós temos o oftálmico, né? Que nós não trabalhamos muito nessa região desse nervo. E os dois principais é o nervo maxilar e o nervo mandibular. A divisão que nós já comentamos, né? Em nervo infraorbitário, nervo alveolar superior anterior, alveolar superior médio, alveolar superior posterior, pterygopalatino. E temos o mandibular, que vai ter a divisão do lingual, do bucal e do alveolar inferior, que são os principais com o qual a gente trabalha com anestesia para ter uma melhor efetividade dos procedimentos odontológicos. E a partir disso, nós temos as técnicas anestésicas, que eu não vou passar, também de uma forma bem complexa. Mas o principal, a parte principal para vocês saberem é o que está aqui no resumo. E nós temos esses nervos que nós conversamos e para cada tipo de região onde a gente vai trabalhar, existe uma técnica anestésica que eu já até comentei na aula, mas só para reforçar. Então, o nervo alveolar superior médio, aquele que inerva os premolares, ele vai inervar o que mais? Polpa periodonto dos premolares e, como eu tinha falado, a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Ok. O alveolar superior anterior, ele inerva quais regiões? A polpa, tá? A papila interdental, o periodonto e osso alveolar vizinhos dos dentes incisivos e caninos do mesmo lado. São chamados de ramos peridentais. E o alveolar superior posterior inerva polpa e periodonto dos molares superiores e gengiva vestibular na região dos molares. Tudo isso a gente já tinha conversado. Aí existe outros dois tipos de nervo que serve para a anestesia da região palatina, dos incisivos e caninos e a região palatina dos molares. Para a região palatina, para anestesiar a região palatina, quando vai realizar um procedimento onde vai manipular a gengiva, geralmente o procedimento cirúrgico, na região anterior, incisivos e caninos, o nervo que passa por ali é o palatino, é o nasopalatino, perdão, é o nasopalatino, e para anestesiar essa região, a gente precisa anestesiar o nasopalatino, que fica ali localizado na papila incisiva, entre os incisivos centrais. Então, ele anestesia ali, inerva a mucosa palatina, estou aqui no último tópico, na última linha, que fica entre caninos e incisivos centrais. E o palatino maior, ele é um nervo que vai inervar a região palatina dos posteriores, dos premolares e molares. E aí, para trabalhar, realizar um procedimento cirúrgico, a gente precisa anestesiar essa região, que inerva aí gengiva, lingual dos dentes posteriores, né? Aquela região ali do palato duro. É chamado de palatino maior. Em relação aos inferiores, tem um alveolar inferior, que vai inervar a polpa dos dentes, papilas interdentais, periodonto e tecido ósseo de suporte. Tecido ósseo, deixa eu visualizar uma coisa aqui. O nervo mentoniano, tecidos moles do mento e lábio inferior, gengiva vestibular de incisivos, caninos e premolares inferiores. Tudo isso a gente já comentou, região de mucosa, de gengiva vestibular, aquele nervo mentoniano, que eu falei que pode ser mentual ou mentoniano, né? Ramos dentais também do alveolar inferior, que vai inervar a polpa de todos os dentes inferiores, ramos peridentais, que inerva o processo alveolar, região óssea, né? Periodonto e gengiva, e o nervo milioideo, que ele inerva as regiões mais inferiores do mento e, eventualmente, os incisivos, mas o milioide ele fica bem posterior, como se fosse próximo da garganta mesmo. Não fica lá, mas é bem próximo. E a gente não tem uma aplicação, né, nesse nervo, porque não há necessidade de anestesiar ele para trabalhar em nada na região da cavidade oral, mas ele faz parte também. E aí temos o nervo lingual,
que é aquele que fica próximo do alveolar inferior. Temos o bucal e o sublingual. O lingual, ele vai inervar a região da gengiva lingual, mucosa, próximo aos molares inferiores. O bucal, anestesia pele e mucosa da bochecha e gengiva vestibular dos molares inferiores. E o sublingual inerva a mucosa da região sublingual e gengiva lingual de todos os dentes inferiores. E o que é que nós temos de acidentes e complicações durante a anestesia? O que é que pode acontecer, né? Na aplicação, uma técnica anestésica, pode ocorrer algumas complicações, né? Isso pode acontecer, ninguém está isento de acidente, de complicações, mas o mais importante disso tudo é saber reverter cada situação. Então, quais são os acidentes e complicações que podem acontecer? Aqui diz assim, que qualquer desvio do padrão normal esperado durante ou após o desenvolvimento de uma técnica anestésica é considerado acidente e complicação. Dentre eles, nós temos fratura de agulha, pode acontecer, por isso que é importante utilizar agulhas com marcas boas, que sejam flexíveis e que não fraturem com muita facilidade, que isso também depende muito da marca, depende do fabricante. O importante é sempre trabalhar com um bom material para que isso não aconteça, bem como a aplicação, né, a aplicação correta da técnica anestésica. Também, se for feita uma técnica errada, a chance também de fraturar, apesar de ser muito mínima por conta disso, mas a chance também, ela, né, pode aumentar. Então, fratura de agulha é um dos acidentes. Hematoma, que nada mais é do que a região ficar avermelhada, edemaciada, é chamado de hematoma. Paralisia, essa paralisia, na verdade, ela pode ser temporária, né? E a gente costuma chamar mais de parestesia, que está escrito aí embaixo. Essa parestesia, ela pode ser temporária ou pode ser uma parestesia, por mais que seja mínima, quase rara, mas pode ser uma parestesia eterna. Geralmente, uma anestesia, uma aplicação da técnica anestésica, não é muito comum causar parestesia eterna. A gente pode causar uma parestesia temporária, que nada mais é do que uma perda temporária ali da sensibilidade da região que foi anestesiada. Fica, né, um tempo maior do que o desejado, por dias até, a região fica anestesiada, que a gente chama de parestesia. Mas aos poucos vai voltando ao normal. Isso pode acontecer pela quantidade do anestésico que foi injetado próximo ao nervo, pode acontecer pela proximidade da agulha com o nervo, apesar de ser muito raro isso acontecer, mas a agulha passar muito próximo do nervo e isso causar uma injúria, porque na hora da anestesia a gente insere a injeção, né, a agulha, e essa agulha ela fica o mais próximo possível do nervo. Para a gente acertar em cima do nervo, algo que a gente não está vendo, que a gente sabe onde se localiza mais ou menos, mas para a gente acertar em cima do nervo é muita coincidência, né? É muito raro disso acontecer, mas pode acontecer de passar por cima ou de passar muito próximo ao ponto de causar uma injúria no nervo. E causando uma injúria no nervo, ele pode sofrer esse processo aí de parestesia. Geralmente a parestesia é eterna, quando não volta mais a sensibilidade, não são em técnicas anestésicas, são mais em procedimentos no qual se manipula tecidos próximos aos nervos. Por exemplo, uma extração de um terceiro molar inferior. Existem muitos casos em que o terceiro molar inferior ele está muito próximo, às vezes até mesmo a raiz do terceiro molar está abraçando o nervo alveolar inferior. E aí é um problema, né, que difícil de se resolver, porque durante a extração pode acontecer a lesão desse nervo, lesionar ou até mesmo romper. E se isso acontecer, a parestesia é eterna. Temos o trismo também, nada mais é do que a limitação da abertura de boca, às vezes durante uma técnica anestésica, principalmente a do alveolar inferior. Posteriormente ao procedimento, pode acontecer o trismo por conta, né, de injúria do músculo que passa ali próximo à região do nervo alveolar inferior, o músculo masseter, enfim.
alguns músculos que passam próximos a essa região. A agulha pode causar um trauma, isso é muito comum, não tem como a gente prever também, mas o trismo nada mais é do que a limitação da abertura de boca. O paciente não consegue abrir muito a boca, né? Tem uma limitação, abre só até determinado ponto e se forçar mais do que isso não consegue ou dói muito. Aí o ideal é prescrever relaxante muscular, analgésico, movimentos de mastigação com chiclete para ir desestressando, se assim eu posso dizer, né, esse músculo que está tenso, para a gente ir relaxando mesmo. Mas pode acontecer, não é tão raro assim o trismo e é algo temporário também. Enfim, o edema nada mais é do que um inchaço, um aumento de volume daquela região. Às vezes é comum e também é bem transitório, é temporário, é reversível. Troca de tubetes ou soluções. Esse tópico aqui, na verdade, não tem sentido. Podem tirar isso daí de troca de tubete ou soluções. Pode ocorrer uma necrose de extremidades, principalmente na região de palato, a anestesia que a gente aplica no palato duro, como em cima daqueles nervos, né, que a gente conversou, palatino maior ou nasopalatino, pela região, essa parte gengival, né, do palato, esse tecido do palato, ele ser bem aderido ao osso, o que acontece? Ao injetar a anestesia, ela tem um pouco líquido, a solução tem um pouco de dificuldade de perfundir ali, de passar por essa região. Então, é uma anestesia que incomoda muito, porque a solução vai passando entre gengiva palatina, né, entre palato duro e osso, e aquela região, ela fica, esse processo é bem dolorido. Por isso que muitos pacientes, eles reclamam quando a gente faz uma anestesia na região do palato, por conta disso. Então, se a gente insere a região, né, que está bem aderida a osso, a gengiva está bem aderida ao osso, se a gente insere uma quantidade exagerada de solução, de anestésico, isso pode causar uma necrose, tá? Que com o tempo também, tomando todos os cuidados, essa necrose ela é reversível. Mas nada mais é do que a morte, né? Que necrose nada mais é do que morte daquela região, do tecido, perde ali a vascularização, a inervação e entra em necrose. Efeitos adversos, intoxicação, isso acontece se utilizar a quantidade maior do que a desejada, do que a ideal, como a gente já tinha conversado na outra aula, né? Aplicar uma quantidade grande de anestésico que não seja ideal para aquele paciente pode causar efeito adverso ou intoxicação. Então, esses são alguns dos acidentes e complicações que podem acontecer durante a aplicação da anestesia, mas todas elas, né, ou a maioria, 90% aí, elas são reversíveis, voltam ao normal. E aí nós terminamos aqui essa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido que para vocês mesmo o principal é isso, é o básico, e não tem muito segredo não, tá bom? Espero que vocês façam bom proveito aí do estudo e qualquer dúvida sempre aqui estarei à disposição.